Uma quarta-feira, agradecer sempre a Deus por mais um dia, tá? Vamos ser gratos. Eu vejo as pessoas cada vez mais ansiosas por aquilo que deseja, mas são incapazes de agradecer por aquilo que já tem. Vamos ser gratos a Deus pela nossa vida. Isso é muito bom. Hoje, Ferraz, o tema vai ser um tema maravilhoso, porque é o que mais surge no meu consultório. E eu fico muito preocupado, porque as pessoas estão preocupadas como, doutor? O que é que está acontecendo com o meu libido? Por que o meu desejo sexual reduziu, caiu? Eu já não consigo mais ser a mesma pessoa. Eu gosto de falar com meus pacientes, porque eu gosto muito de interagir com meus pacientes. E aí eu sempre pergunto, como é que está o faro da cachorra? Isso é uma forma muito fácil de você ter acesso a informações que às vezes o paciente fica meio que preocupado. Estou no consultório do médico, doutor Volney, como é que a gente pode conversar sobre isso? Mas é uma coisa muito simples, fácil, que a gente precisa trazer clareza, tá? Clareza, como é que a gente pode resolver alguns problemas. Então, iremos falar hoje, né? Tanto a queda do hormonal masculina quanto a queda hormonal feminina. E isso principalmente relacionado à questão do libido. Alô, mulheres, alô, homens, porque estou com o libido baixo todo, onde é que está saindo esse problema? Eu já não sou mais aquele homem que procurava mulher várias vezes. E aí a gente chama isso de dizer que é o faro da cachorra. Interessante, eu falava isso, eu não sabia por quê. E aí até que agora eu tenho uma cadela em casa e ela me acompanha onde eu vou. Só que depois que ela fez um processo de uma esterectomia, retirou a glândula, né, o órgão feminino, realmente ela perdeu o faro. E ela vive procurando dentro de casa, ela roda a casa toda procurando, né? Então, agora já sei de onde vem o nome faro da cachorra. Você já ouviu esse termo, Ferraz? Já. Fulano tá com o faro da cachorra abaixo. Tá com o faro da cachorra abaixo. E aí hoje eu vou dar dicas, como melhorar. Alô, homens, como é que a gente faz para melhorar isso aí, tá? E mais importante de tudo, Ferraz, o que eu vou comentar hoje é que essa queda do apetite sexual está relacionado muitas vezes ao uso de medicações, tá? E aqui vocês vão ficar pasmos pelas medicações que são prescritas e elas têm um efeito colateral, que é influenciar na vida sexual do indivíduo. Então, a vida sexual do indivíduo, ela é saudável, né? Ela pode proporcionar uma vida mais longa, uma vida saudável, uma vida que você tenha prazer em viver. Isso hoje estão se perdendo, tá? Isso está sendo perdido, o prazer de viver. E aí vem muito associada a questão da qualidade de vida do indivíduo. Ué, doutor, como assim a qualidade de vida do indivíduo? Cada vez mais as pessoas estão estressadas, tá? O estresse. Quando você está estressado, você só consegue produzir hormônio para tentar você sair daquela situação. E aí você começa a ter uma queda da parte hormonal, principalmente a testosterona, fazendo com que você diminua aí seu apetite sexual. Quando o indivíduo está estressado, o corpo produz hormônio para viver. Você precisa viver. Então eu não vou estar produzindo hormônio sexual porque não é o momento de você estar preparado para isso. E aí, hoje surge aquela questão do por que tanta gente ansioso? O que é que está acontecendo, doutor? Por que tanta ansiedade? E eu vejo muito, eu gosto de ler e leio bastante a respeito disso. Por que da ansiedade do mundo moderno? O que eu vejo mais é o seguinte, são o que a gente chama de crise de identidade, né? O ser humano, a identidade perdida, as pessoas hoje não sabem a sua origem, não sabem porquê da sua existência e tampouco sabem o seu destino. Então, se você não sabe a sua origem, a sua existência, por que eu vivo, qual é o meu propósito de viver e qual é o seu destino, amigo, amiga, infelizmente você está em maus caminhos, porque você não sabe o porquê você está vivendo e isso leva você ao estresse. Então, por que isso está acontecendo? Então, muitos medicamentos eles interferem na função sexual do indivíduo. A função sexual saudável que levam a efeitos
colaterais, como a disfunção erétil em homens, muito comum, os remédios que eu vou falar aqui, e a questão da diminuição do libido. Principalmente o uso abusivo de antidepressivo. É incrível como hoje nos consultórios a indústria farmacêutica está produzindo horrores de remédios para depressão e ansiedade. É incrível. Eu fico pasmo com a quantidade de remédios. É incrível. O paciente, é assim, vamos supor, ontem eu atendi uns 40 pacientes. Desses 40, eu digo que 20 deles, aí 50% estavam em uso de algum remédio antidepressivo ou para controle da ansiedade. E hoje nós temos que esses remédios é um grande causador da disfunção erétil em homens e a redução do apetite sexual em mulheres. Isso cai o libido. E aí nós temos que saber como a gente deve melhorar essa qualidade de vida. Então, medicamentos que podem prejudicar a vida sexual incluem desde antidepressivos, que aqui eu vou falar, principalmente, por exemplo, a fluoxetina. A fluoxetina foi o primeiro a surgir aí, na época era o Prozac, chamado remédio da alegria e da felicidade. Porém, ele traz uma alegria e uma felicidade por um lado e traz a tristeza por outro lado. Então, aí vem a questão. Contraceptivo oral. Alô, mulheres que usam anticoncepcional, não sei se você sabe, mas estou lhe dizendo agora que seu anticoncepcional está interferindo na sua vida sexual. Você diminui o apetite sexual. Antihistamínico, aquele remédio que quem tem rinite alérgica, que geralmente usa direto isso aí. Sumiu das farmácias, doutor? Mas isso é um causador também de redução do libido. Medicamentos como ansiolítico, diazepam, clonazepam, que é o Rivotril. Você não tem ideia como isso aí promove uma queda do desejo sexual. E muitos homens estão tomando remédio aí, Rivotril, e já não funcionam mais. Então, ou seja, você está levando pior ainda ao seu quadro depressivo. Porque quando você conversa com os amigos, eles dizem, os amigos sempre gostam de dizer, não, minha vida sexual está ótima. E o sujeito que usa aquele clonazepam, ele já não funciona mais. E aí ele fica cada vez mais depressivo. Medicamentos como anticonvulsivantes. Infelizmente, aí o uso dos anticonvulsivantes. Hoje tem muitos anticonvulsivantes modernos, muito bom. Mas eu vou falar aqui do Tegretol exclusividade, que é a carbamazepina, que interfere na questão sexual. E outros mais, por exemplo, a finasterida. Finasterida, muito usado aí para a questão da calvície androgênica. Existe hoje um problema seríssimo, que é a síndrome pós-finasterida, em que homens ficam até mesmo, às vezes, impotentes. Então, é interessante você conversar com o seu médico ou sua médica que vai prescrever a finasterida. Doutora, a senhora pode me falar um pouco sobre a síndrome pós-finasterida, em que homens estão ficando impotentes? Então, vendo isso, gente, aí vem a pergunta, doutor, e se não é a medicação que está causando essa queda do meu libido? O que pode ser? Quais são os fatores que contribuem? Aí vem os fatores de estilo de vida e a sua alimentação. Eu irei dar dicas aqui como você melhorar o seu libido de forma natural. Hoje nós temos, por exemplo, para homens, eu vou falar sobre a L-arginina, a ioibina, associada com piquenogenol. É excelente e não tem efeito colateral como o Viagra, né, que as pessoas ficam com medo, porque eu vou falar dos efeitos colaterais aqui, e das causas porque eu vou falar isso é que jovens, muito jovens, estão utilizando isso de forma indiscriminada. Eu não sei se vocês sabem, mas isso pode causar até uma cegueira transitória, e é importante a gente estar falando. Então hoje, para você ter uma ideia, estima-se que de 30% a 40% dos homens hoje apresentam um quadro de uma queda do libido. Bom dia, Jefferson. E aí, meu querido? Que maravilha você aqui conosco. Então, 30% a 40% dos homens hoje experimentam uma falta de interesse pelo sexo. Isso a gente chama de queda do libido. Está associado ao homem e à mulher, tá? Isso é um problema muito sério porque está levando comprometimento de relacionamentos. Que o homem, tanto a mulher, estão apresentando a queda do libido, ou seja, o apetite sexual. E isso interfere diretamente, porque fazer sexo regularmente com um parceiro
tá? Que aí eu vou dizer a dica, é quando você tenha seu parceiro ou sua parceira. Amém, meu irmão? E aí você sabe que quando você tem uma vida sexual regular com um parceiro, você consegue melhorar a sua autoestima. Olha que legal. Para que remédio melhor? Para que antidepressivo melhor do que você ter um sexo gostoso, que é aquele famoso sexo selvagem, o SS, que eu recomendo meus pacientes. Façam SS, sexo selvagem, com seu parceiro, claro. E você vai ter uma melhora da sua autoestima, promover sentimento de intimidade. Olha que legal. Então você ter lá um seu parceiro fixo, você ter sua parceira, você ter respeito por essa pessoa. E aí vai meu alerta aos homens, porque o homem é o seguinte, ele acha que mulher é igual a ele, né? O homem é igual, aperta um botão, ele já está pronto. A mulher não é, meu irmão. Se você quer namorar com a tua mulher à noite, você tem que amanhecer, dar bom dia para ela. Meu amor, eu te amo. Para você chegar à noite, você tá com ela pronta. Porque assim, o homem acorda de manhã, não dá um bom dia. Ele não diz à mulher que ama. E de repente ele quer chegar à noite e quer ver a mulher disposta. Peraí, meu irmão, não é assim, tá? A mulher é diferente do homem. A relação da mulher com o sexo é diferente do homem. O homem é instinto, a mulher é prazer, é desejo. Então, se você não tem essa relação com a tua parceira, tu tem que melhorar a sua relação com ela, ok? Isso se chama relacionamento de intimidade. Isso faz parte de uma vida saudável. Isso faz parte de uma relação sexual saudável. Então, muitas vezes o sujeito, ele sai de manhã, ele é incapaz de dizer assim, meu amor, um excelente dia para você, à noite nos vemos. E você sai para o seu trabalho, ela sai para o seu trabalho, e você no meio da manhã, você liga para ela no meio da tarde e diz, estou com saudade, quero te ver. E eu quero ver você cada vez mais linda. E aí à noite, quando você chega em casa, a mulher vai até estranhar, o que está acontecendo? Se você já faz isso regularmente, você sabe que você já vai ter aquela gracinha em casa à noite. Mas se não, ela vai estranhar, ok? Mas aqui vai a minha dica de como você melhorar a sua relação. Então, como hoje iremos falar sobre os 11 remédios que causam essa alteração do libido, eu quero dizer a você o seguinte, se você está tomando um desses remédios que eu vou citar aqui abaixo, cuidado, tá? Você deve conversar com seu médico, você deve dizer que, olha, isso está interferindo na minha vida sexual e eu não posso ficar com esse troço porque está comprometendo a minha vida, eu não tenho como mais. Eu sei que muitos aqui vão utilizar até mesmo a desculpa. Olha, eu ouvi lá o Dr. Volney e ele me falou que eu estou usando esse remédio, provavelmente seja isso que esteja causando o meu desinteresse pelo sexo. Olha, cuidado, não minta, tá? Assuma teu compromisso. Então vamos lá. Os antidepressivos, eles encabeçam a lista aqui da questão da redução do libido. Então nós temos, primeiramente, eu falei do Prozac, que foi o primeiro, que foi a fluoxetina, tá? Então tem efeitos colaterais danosos, principalmente na relação, porque ele inibe a alteração emocional. E sexo é emoção, sexo é prazer. Então tudo que está relacionado ao prazer e emoção, essas medicações elas bloqueiam. Mas doutor, como é que funciona isso? Veja só, o processo de ansiedade, ela começa com o que nós chamamos de pensamento. Pensamento, ele gera sentimento, sentimento gera emoção. Se tu tem pensamentos positivos, tu vai ter um sentimento alegre, sentimento positivo. E isso vai gerar uma emoção extraordinária, uma emoção boa. Porém, quando um indivíduo está com ansiedade, ele tem pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos geram um processo que é um sentimento negativo, que ele se sente incapaz e potente. E isso vai gerar uma emoção ruim. Então, quando o indivíduo toma remédios como antidepressivos e para controle da ansiedade, ele torna-se uma pessoa com comprometimento do seu emocional. Se você não tem uma emoção, ou seja, se você tem um bloqueio do sistema emocional, você não tem por que procurar sexo. Sexo é emoção, tá? Sexo é prazer, e isso vai tirar você disso. E aí vai ser o comprometimento do seu libido. Então é preciso que você converse com o seu médico. Antidepressivos tricíclicos, aqui tem muito comum, nós prescrevemos muito para cefaleia, dor de cabeça, que é a nortriptilina, a amitriptilina.
São medicações que eles têm um destino, eles têm uma orientação, tem por que estar usando. Mas eu tenho que avisar o paciente que isso vai causar uma alteração no desejo sexual dele. Então, eu tenho essa necessidade que ele fale sobre o porquê, tá? Nós estamos aqui na live, então eu peço para que vocês enviem essa live, compartilhem essa live com outras pessoas que devem estar usando antidepressivos e que estão tendo comprometimento da vida sexual e muitas vezes não sabe o que é. O parceiro cobra, porque o parceiro está lá, ou a parceira está lá e pede, olha, eu não sei, é aquela coisa que eu digo, nenhum relacionamento sobrevive sem o sexo, tá? E também o sexo não sustenta um relacionamento. Ninguém vive só de sexo. Porém, ninguém vive sem ele. Ele é um complemento, ele é o transbordo de uma emoção, de um amor, de uma intimidade. E se você está passando por uma fase que você está tendo a queda do seu libido, conversa com o parceiro ou conversa com a parceira e diz, olha, eu estou usando tal remédio, isso está comprometendo a minha vida conjugal. Conversa lá com o seu médico, doutor, doutora, me ajuda, eu estou complicado, minha vida está complicada. As pílulas anticoncepcionais, doutor, por que a pílula anticoncepcional promove a queda do libido? As mulheres que têm a pílula anticoncepcional, elas tendem a aumentar um carreador de testosterona chamado SHBG, diminuindo a testosterona na mulher, fazendo com que ela diminua também o desejo pelo sexo. E isso dificulta ainda mais a relação de um casal, tá? A finasterida. A finasterida, ela é utilizada para melhorar a questão da calvície androgênica. Ela reduz uma enzima, que é a 5-alfa-redutase, muito usado também para quem tem problema na próstata, aumento da próstata. E esse bloqueio hormonal faz com que a pessoa também tenha a redução do desejo sexual em homens, tá? Então, pílulas anticoncepcional, e nós temos a finasterida, que aí foi muito outro que é muito comum, que é a propécia. Chega para você ter ideia, nos Estados Unidos, esse remédio, essa medicação chamada propécia, chegou a ser suspenso por um período, porque um jovem de 26 anos de idade que estava usando para a questão de queda de cabelo, ele ficou com a impotência crônica e aí teve que fazer até mesmo a questão de colocar uma prótese peniana. Você veja que remédio tem efeito colateral, tá? Muita gente está querendo um desejo, tem uma expectativa para melhorar um quadro e acaba piorando, tá? Então, nós temos que ter esse cuidado, principalmente com medicação. Pode falar, Ferraz. Aqui tem uma quase doutora. Diga aí. Que as pessoas às vezes ouvem uma coisa, às vezes entendem outra. Bom dia, Ferraz. Aqui é a Proiraci. Sem querer ser inconveniente, diga ao médico que a palavra libido é feminina, viu? Obrigado, senhora, por a senhora se preocupar com tão pouco. Não é verdade, né? O libido, a libido. Desculpa, ficou mais fácil para a senhora entender agora. A libido, pronto, maravilha. Por isso que eu coloquei. Tá certo? Para satisfazê-la. Mas nós somos omissos. A pergunta. É verdade, eu concordo. A questão dos antihistamínicos. A questão do antihistamínico, nós utilizamos ele para melhorar a questão da alergia. Muito comum nós usarmos para alergia. E isso faz com que você ocorra o transitório, a queda da libido, tá? Vou falar de novo, a libido. Se eu falar o libido, gente, é por um erro, tá? Eu não estou aqui para fazer uma correção, estou fazendo para um esclarecimento. A libido, pronto. Então aí nós temos a queda da libido, ok? E aí isso promove, só que isso é transitório. Então o paciente está lá usando um antihistamínico por um período curto, geralmente você usa porque, sei lá, uma semana, 2 semanas, 1 semana no máximo você está usando. Porém, se você usa isso de forma crônica, você leva um quadro mais prolongado, tá? Mas isso é reversível, ok? Outra questão é a questão da maconha medicinal, que aí nós temos o THC, que é o tetraído-carabinol, que hoje está sendo muito utilizado, muito difundido. A maconha, como forma medicinal, ela também diminui
tá? Porque todas essas medicações, gente, elas alteram a questão do emocional, ok? E outros remédios, por exemplo, os anticonvulsivantes, que é muito comum nós prescrevermos anticonvulsivantes como eles, a carbamazepina. A carbamazepina é o Tegretol, uma medicação muito boa para a questão de controle das crises convulsivas. Porém, tem um efeito colateral, como eu falei, como é remédio. Remédio, ele tem efeito colateral. E aí nós temos um dos transtornos da carbamazepina. Isso não é para todo mundo, como eu sempre falo, que nem tudo acontece com todo mundo. Muitas pessoas tomam ele, não tem problema nenhum, mas outras pessoas têm. Então aqui o alerta é isso. Se está acontecendo com você, procura o teu médico. Doutor, vamos trocar essa medicação porque está me causando um transtorno. E aí a gente precisa estar sempre alterando, porque afinal de contas, você melhorar a sua qualidade de vida sexual, você tem mais vida e a vida longa e saudável. Opioides, que são os analgésicos potentes que nós temos, entre eles a morfina, que nós utilizamos muito, Oxycontin, o outro que é muito comum, que é a codeína. Isso também altera a questão do libido. Todas essas medicações, elas agem a nível do controle emocional. Na cardiologia, eu tenho o meu alerta, que é para os beta-bloqueadores. Então, se você usa algum beta-bloqueadores, que vai desde o atenolol, propanolol, metoprolol, essas medicações, elas tendem a alterar o libido. Então, em homens mais jovens, a gente evita estar prescrevendo essas medicações. Salve as condições em que o paciente não tem resposta boa para o controle da pressão, aí você vai ter que usar, porque afinal de contas é melhor ele prevenir a vida do que o sexo. Aí você vai ter que usar. Mas o normal é a gente evitar prescrever medicações beta-bloqueadores em homens jovens, ok? Os benzodiazepínicos, que aqui eu falei, diazepam, clonazepam, alprazolam, essas medicações, elas interferem diretamente no libido, na libido, tá? Elas interferem diretamente na libido. E aí isso faz com que ocorra uma dificuldade do paciente até mesmo de melhorar a qualidade do desempenho sexual dele. E vem aquela preocupação, doutor, e aí o que é que eu vou fazer? Procura o teu médico lá e conversa com ele, doutor, eu vou ter que mudar, eu tenho que melhorar a minha qualidade de vida. Minha libido não está legal. Ok? Então vamos ter que ter esse controle. Então, doutor, existe maneiras de melhorar e tirar a libido baixa tomando uma pílula? Hoje o que as pessoas estão achando, isso é que é interessante que eu vou falar. As pessoas hoje estão utilizando, por exemplo, Viagra, ou Tadalafila, ou Sildenafila, ou Denafila, qualquer um desses aí, achando que vai melhorar a libido. Entendam uma coisa, libido é uma coisa, ereção é outra coisa, são coisas distintas. A libido é o desejo, isso faz com que você tenha o desejo pela outra pessoa. O Viagra não aumenta o desejo pela outra pessoa, tá? O Viagra, ele só melhora a ereção. Agora, se você é aquele sujeito que quer ter ereção e fazer sexo parecendo que não tem emoção, aí tudo bem, tá? Aí fica com o teu critério. Porém, o alerta que vai, porque o doutor está falando com essa veemência, por conta do uso indiscriminado dessa droga que as pessoas hoje, principalmente os garotos jovens, estão utilizando de forma indiscriminada. Então, muito comum os pacientes sentir dor de cabeça, vermelhidão no rosto, na orelha, visão turva, tontura depois, e há um comprometimento de cegueira. O uso indiscriminado disso promove uma perda de uma visão, tá? E isso pode ser transitória, mas vai o meu alerta, porque hoje está acontecendo muito isso, apesar das pessoas dizerem que preferem ter o efeito colateral do que passar vexame na cama. E aí prefere estar usando. Se você tem a questão da ejaculação precoce, que é muito comum hoje, homens com ejaculação precoce, isso tem muito a ver com a questão de você estar vendo vídeos pornográficos. O vídeo pornográfico faz com que você tenha ejaculação precoce. Então, para de ficar vendo vídeo e tenha desejo pela sua esposa, pela sua parceira. Fica idealizando o vídeo, olhando para aquelas mulheres no vídeo, lá nos filmes, dizendo assim, eu quero isso aqui. Aí, quando chega em casa, não tem.
e aí depois você fica tendo ejaculação precoce. E isso é um problema. Isso é um problema. Então vai aqui o meu alerta. Para de ficar vendo isso aí, ó. Tá? Doutor, e aí? Quais são as alternativas naturais que o senhor pode dar para ajudar na questão da libido? Então, o que nós temos hoje para melhorar a questão da libido é, por exemplo, a L-arginina. L-arginina associada ao piquenogenol e a ioibina. É excelente e tem resultados fantásticos, principalmente na questão da disfunção erétil. E melhora muito, mas claro que você tem que ter a questão da melhora do emocional. Você tem que estar com um relacionamento bom. Tá? Não vai ter relação se não existe uma emoção, se não existe um prazer de você estar com aquela pessoa do lado. Então não tem como. Você, a não ser que seja uma pessoa, um indivíduo insensível, que aí você está gerando problema para você. E aí, doutor, quais são as dicas que o senhor pode dar? 8 passos para homens e mulheres apresentar. Então, se você tem um relacionamento sério, tá? E você tem seu parceiro ou parceira, tá? Você tem que deixar isso uma coisa muito à vontade, muito melhorar a sua qualidade, seu estilo de vida, tá? Então, assim, primeira coisa, reduzir totalmente a questão do consumo de açúcares, tá? O açúcar, ele age fazendo com que o indivíduo aumente a obesidade, aumente o quadro de ansiedade também, e ele é de vital importância eliminar açúcares, principalmente a frutose. Eu falo muito aqui a questão da frutose, porque as pessoas me perguntam sempre, doutor, o que é que tem a ver eu tomar suco de frutas? O suco de fruta vem a questão da frutose, tá? E aí você tem um comprometimento, você está ingerindo açúcar, só que o açúcar da fruta, mas isso leva a um problema, tá? Deixa eu ver aqui o que é que... Ixi, nossa, o pessoal mandou um monte de coisa aqui que não está subindo o troço. Vamos lá. Já eu vou responder as perguntas, tá? Ferraz, vá olhando aí o que é que já tem de pergunta. Vê se eu corrigi o português também, vê aí. Então, vamos lá. Fazer uma dieta saudável, tá? Como a gente fala sempre. O que é uma dieta saudável? É a dieta que você tem que fazer para reduzir os seus níveis de insulina. Principalmente comer vegetais, tá? Vegetais crus. No café da manhã, gente, faça sempre a opção por raízes. Aipim, inhame, batata doce, tá? Uma proteína que você pode estar comendo pela manhã é o ovo, tá? O ovo cozido é muito bom, ok? Você pode estar tomando um café puro, ou se você quiser tomar seu chá, aí você faz a sua escolha, ok? No almoço, você deve priorizar a questão os vegetais, tá? Primeiro você vai comer vegetais, você pode comer o feijão, pode comer o arroz, a carne. E aí eu digo o seguinte, isso aqui vai um alerta que eu faço aos meus pacientes. É muito comum no consultório, os pacientes sempre dizem, nossa, doutor, o senhor é muito rígido. Gente, olha só, sentar à mesa, a gente senta na mesa para comunhão, não para satisfação. Quem mata a fome é criança, por isso que a criança come primeiro que os adultos. Adulto não mata a fome, adulto não tem saciedade com matar a fome. A sentar à mesa é uma comunhão. Você senta na mesa para você compartilhar conhecimento, compartilhar o dia, como foi seu dia e não matar. Tem gente que nem conversa. Senta na mesa, bota o prato na frente e não conversa. Porque ela não quer perder tempo, ela quer comer. Comida é algo necessário, tá? Comida não é satisfação. Se você está trocando as bolas, volta lá e vê o que é que você pode fazer, tá? Por isso que criança come primeiro do que o adulto, porque a criança ela tem que fazer a satisfação, mas o adulto não. O adulto ele tem que sentar para comunhão em família, ok? Outra coisa, otimize seus níveis de vitamina D, que hoje nós estamos no período do inverno e as pessoas não estão fazendo uso da vitamina D de forma adequada. Não tem sol, então nós temos que fazer isso. Uma das coisas que eu vi nos estudos foi que a vitamina D está totalmente associada à disfunção erétil. Então, vai aqui o nosso alerta, hein? Exercite-se com regularidade. A regularidade, se você escolhe 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana, mas mantenha exercícios. Se você quiser ter uma vida sexual ativa e feliz,
faça atividade física. Você vai ver que quando você chega em casa, você chega um tigrão. Agora, se você não está fazendo atividade física, você chega cansado, você não está tendo energia nem para manter seu corpo andando. Imagine você fazer sexo. Então, lembre-se, sexo é secundário ao quê? A todo um processo do dia, a todo o contexto de emoção que você tem no casal, é intimidade. Então, você tem que favorecer o seu corpo primeiro, para depois você ter o famoso SS, que é o nosso sexo selvagem, para você fazer presença, ok? Doutor Iai, me adora. Então vamos lá, exercite com regularidade, porque você vai melhorar seus níveis de testosterona, quando você melhora seu nível de testosterona. Evite fumar e beber. Há um tempo atrás, as pessoas pensavam muito que... Já vou estar respondendo as perguntas, tá, gente? Aqui já tem um monte de pergunta cá. O remédio Natifa, eu posso ficar tomando esse remédio para repor hormônio? Depende. Conversa com a tua médica e pergunta: olha, doutora, o Natifa, ele altera o meu processo hormonal e diminui o meu desejo, o meu libido? Ela vai estar conversando com a senhora. Eu gosto muito de prescrever junto a testosterona, transdérmica, gel, para facilitar, para ajudar a mulher na menopausa. Evitar fumar e beber. Tá? Então as pessoas têm o hábito de achar que a bebida alcoólica aumenta o desejo. Depende, viu? Depende, porque é mais comum o indivíduo brochar com o uso do álcool do que propriamente melhorar a performance dele. Agora tem pessoas que bebem para poder dizer assim: eu vou encarar uma realidade ali, eu vou beber. Aí ele acha que o sexo para ele é algo ruim, ele tem que beber para poder gerar aquela questão do tipo: eu tenho que fazer esse troço mesmo, então é melhor beber. Certifique-se que você está com sono reparador. Então, se você não dorme bem, você vai ter um comprometimento do seu quadro de ansiedade, e isso vai fazer com que você diminua ainda mais o seu desejo e o seu libido. Tá? Então, tenha sempre um sono reparador. 2 vitaminas, doutor, que o senhor pode sugerir para melhorar o quadro melhorar a vida sexual. 2 vitaminas, vitamina B5 e a colina. Por que esses dois, doutor? A B5 e a colina? Porque elas agem melhorando a questão da acetilcolina, que é um neurohormônio responsável pelas emoções. Por isso que os antidepressivos agem na questão, tá? Então você pode estar utilizando aí a vitamina B5 na dose de 500 mg, mais a colina, que aí você pode variar de 1 grama a 3, tá? Depende de como o médico vai prescrever para você. E outra coisa é a questão do estresse. O indivíduo estressado, o indivíduo cansado, ele jamais vai pensar em sexo. E o estresse vem devido ao estresse, ele vem a questão de que o indivíduo ele não sabe o porquê da existência dele. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando da identidade. O indivíduo que hoje a pessoa tem muita questão de crise de ansiedade porque tem a crise de identidade. Amigo, amiga, a identidade ela determina 3 coisas na sua vida. Uma... 3 coisas. Alô, Dulce, tudo bem, meu amor? Maravilha, Dulce. A identidade, ela determina 3 coisas no indivíduo: a origem, a existência e o destino. Se você não sabe a tua origem, você vive ansioso, você vive estressado. Se você não sabe a sua essência, que é o seu propósito, a sua existência, por que eu acordo de manhã? Qual o objetivo? Se você não tem isso e você não sabe o seu destino, você não tem por que lutar por nada. E aí você vem a questão da ansiedade. E aí eu volto a falar a minha frase que eu gosto e adoro ela. As pessoas vivem ansiosas por aquilo que não têm e são incapazes de agradecer por aquilo que já conseguiram. Isso é de fundamental importância. Quando você olha para dentro de casa que você tem uma família e você sabe que você pode lutar por ela, por aquela família. Se você tem uma esposa, um filho, uma filha, você sabe, olha, eu estou edificando a minha casa e eu estou construindo algo que é de prazer. Para mim e para minha família, você torna-se uma pessoa honrosa, seja um homem honroso ou uma mulher honrosa.
Isso faz com que você tenha princípios, que faz com que você tenha comunhão com Deus. E, claro, que isso aí vai favorecer demais a sua vida em todos os aspectos, em todos os pilares da sua vida. Fica tranquilo, tá? Que se você está bem na sua vida sexual, é porque as outras demais estão ótimas. Porque eu já lhe falei, o sexo ele é secundário à qualidade de vida que você tem, tá? O sexo não é prioridade. Nenhum relacionamento sobrevive somente do sexo. Porém, nenhum relacionamento sobrevive sem o sexo. Então, a conversa, o bate-papo com o casal, o bate-papo com a esposa, com o esposo, vai ajudar muito na questão da libido. Então, vai aqui o meu alerta. Vamos abrir as nossas perguntas, porque eu deixei 20 minutinhos aí pra gente fazer nossas perguntinhas. Alô, Instagram, compartilha essa live aí, porque isso é show de bola, é sensacional. Vamos, Ferraz. Bora. Tá analisando, deixa eu ver se eu acho aqui, rapaz. Bom dia, Ferraz. Bom dia. Não, essa aqui não. Essa aqui não. Oi, Ferraz, bom dia. Bom dia. Ferraz, perguntando a doutor Valnei, por que durante o ato sexual do casal acontece o marido gozar muito antes da mulher? Isso, boa pergunta. A pergunta aqui da ouvinte. Doutor, por que o homem é mais rápido que a mulher? Isso se chama ejaculação precoce. E aí a mulher fica já, né? Porque aí vem aquela questão do desespero. O marido, ou o casal, o parceiro, o sujeito é o que a gente chama de forró, né? Do sanfoneiro de uma bombada só. O cara só puxa o fole e já foi. E aí a mulher disse, meu Deus, o que foi que houve? Ele disse, nunca aconteceu isso comigo. Essa é a primeira resposta do homem. Amigo, fica tranquilo, isso tem resultados, isso tem como tratar. Isso é uma ejaculação precoce e você tem que cuidar. A primeira coisa que você tem que fazer é seja sincero com a sua parceira. Diga, olha, eu realmente vou buscar ver o que é que está acontecendo. Isso é muito comum, principalmente em homens que vivem vendo vídeos pornográficos, tá? Se você parar de ver os vídeos pornô que seus amigos mandam no WhatsApp, você vai melhorar. Fica tranquilo, tá? Admira tua esposa, admira tua mulher, que aí você vai ver. A segunda dica que eu dou é o seguinte, a penetração, ela é a cereja do bolo. Antes disso, houve todo um preparo, houve todo um ensejo, que isso é que vai favorecer. Porém, que tem homens que no ensejo ele já está fazendo a parte dele, ele, assim, o famoso goza rápido, né? E aí isso prejudica a relação. E tem tratamento. Busca lá o urologista e diga, doutor, eu estou indo primeiro que minha mulher, o que é que eu faço? E aí ele vai lhe ajudar. Bom dia, meu amigo. Depois que eu tirei o útero, ela tirou o útero, mas não tenho prazer. Não tem relação com o útero, tá? Não é relação com o útero. Pode ter sido que a senhora tenha feito uma esterectomia e tirou o útero e ovário. Aí realmente há um comprometimento. Apesar de que Deus é tão bom que a mulher consegue produzir testosterona em uma glândula chamada adrenal. E isso ajuda, porque assim, o hormônio que dá o desejo da mulher, no caso, é o DEA. Que é o DEA. Então, o DEA a gente pode repor o DEA na mulher. Hoje a gente tem como repor o DEA. Então, assim, vale a pena a senhora procurar seu ginecologista ou a ginecologista e dizer a ele, doutor, me ajude. E ele vai estar ajudando. Mas não tem relação com o útero. Tem relação, assim, temporal, porque você guardou a data. Doutor, depois que eu tirei o útero, piorou. Pronto. Aí você guardou essa data. Mas não tem relação hormonal com o útero, ok? Faz, meu doutor Boni, ele fez vasectomia, tira tesão. Olha, isso é controverso, tá, gente? É controverso. Existe a questão do seguinte, há relatos de pacientes que depois que fizeram a vasectomia, reduziram a produção de testosterona. Isso é um relato, isso não estou lhe dizendo que seja testado. Então, não existe uma relação direta, tá? Então, vale a pena você conversar com o seu médico e perguntar, doutor, é comum o homem, depois da vasectomia, apresentar alguma alteração da disfunção? Aí ele vai conversar com você abertamente, ok? Mas não existe uma relação direta.
Quem toma remédio de pressão, algum medicamento para controle hipertensivo, contribui para a perda do libido? Jackson. Como é? O homem o quê? O homem que toma remédio de pressão, ou algum remédio de pressão, contribui para a perda do libido? Não para Diga, perda do Jackson. libido. Os betas bloqueadores, que aí eu falei mais cedo, eles sim alteram a questão do libido. Mas os outros, eles diminuem o quadro de potência, né? Porque como são remédios para controlar a pressão, são vasodilatadores, principalmente os vasodilatadores, eles dilatam e pode diminuir um pouco a questão da performance, no caso da ereção. Aqui perguntaram, o homem tem que treinar sua ejaculação e treinar para gozar antes da mulher, depois da mulher, para ser amigo. O homem, ele sempre tem que estar satisfazendo a mulher primeiro, para depois ele ir, tá? Se você está indo antes que sua mulher, você deve conversar com ela e procurar um tratamento, né? Para você melhorar. Existe hoje como tratar, viu? Deixa eu ver aqui. Nossa, quantas perguntas aqui sobre ejaculação. Doutor Valnei, Robertinho Lapinho daqui de Curité. Queria saber, doutor Valnei, que o pessoal comenta que tomar remédio de pressão. Ele falou agora, não foi, doutor? Foi. Remédio de pressão. Bom dia, Ferraz. Bom dia, doutor Valnei. Bom dia. Doutor Valnei, eu estou com problema de ereção. Parou por quê? Eu tenho uma ejaculação precoce. Existe remédio, doutor? Existe, amigo, existe. Existe remédio, existe como tratar, é fácil de tratar, tá? Fica tranquilo, não entre em pânico, existe tratamento. Pra você ter ideia, pronto, um dos tratamentos que a gente utiliza para ejaculação precoce é antidepressivo. Por quê? Porque ele altera a emoção e diminui aquela sensação do prazer. Só que aí tem um efeito colateral que o sujeito diminui o libido. Aí você fica sem namorar, pronto, aí controla a ejaculação precoce. Não, você tem que melhorar seu emocional, tá? Isso é muito comum quando o sujeito ele tem uma parceira nova, e aí ele fica naquela emoção de querer fazer uma performance, né? O homem, ele acha que a mulher, olha o que eu vou falar. O homem acha que a mulher, ela se... Tá com medo de morrer. O homem acha que a mulher gosta de que o homem fique lá 1 hora, né, igual um leão. Não é assim, amigo. O orgasmo da mulher é no falar e no toque, tá? O orgasmo da mulher é no falar e no toque, que aí tem as áreas sexuais da mulher que o homem tem que estimular. O problema é que o sujeito, ele chega em casa, ele não dá uma boa noite na mulher, e aí ele já quer namorar, e ele quer resolver o problema dele, e a mulher vira um depósito de esperma. Não é assim, amigo. Você tem que ter o respeito por sua esposa, por sua parceira, e dizer, olha, como é que tá? Você tá gostando, não tá? Conversa. Abertamente, gente. Vocês têm que conversar. Tudo isso é aberto, e conversa. Chega pra ele e conversa. Deixa eu ver a pergunta de Cacão de Fogo aqui. Pode falar. Pergunta ao doutor Valnei aí. As pessoas com medicamentos psicotrópicos afetam a relação sexual? Sem dúvida, amigo. Quem altera... Elisão Oliveira, doutor. Quem é? O problema é Elisão. Elisandro, tá dizendo o quê? Ele quer o quê? Quem toma remédio psicotrópico. Sem dúvida, sem dúvida. Se o sujeito toma remédio psicotrópico, realmente vai alterar a questão da libido. Vai alterar a questão da libido. Vai diminuir. E aí ele vai ficar com perda do desejo sexual. Bom dia, Ferraz. Pergunte aí a doutor Ivonei, porque às vezes a mulher fica fria para ter relações. Já foi o médico falou que meu hormônio está muito baixo. Oi, amiga. Realmente, o que acontece? Nas mulheres é muito comum a queda da testosterona, tanto que a gente faz uma reposição de testosterona de uma forma fisiológica para melhorar o quadro da mulher. Agora, entenda uma coisa, tá? Eu falo sempre, sexo é algo secundário. Secundário é o quê? Secundário a um bom tratamento, a uma boa admiração. Sexo é secundário a uma boa relação de um casal. Sexo é secundário a relação que a mulher e o marido têm com a família. Então, o sexo é um complemento. O sexo é o transbordo de um relacionamento saudável. Se você não tem um relacionamento saudável, tu não vai ter admiração, tu não vai ter vontade de namorar nunca. Pastor Jair Fernandes, um abraço aí, tá mandando um abraço para o doutor Vonei Ribeiro,
Seu Instagram, como é? Dr. Volney Ribeiro, é meu Instagram. Pronto, deixa eu ver. Segue lá, pessoal. Segue lá, Dr. Volney Ribeiro. É que é tanta pergunta aqui, né? Maravilha. Porque vamos mandar pergunta. se a gente não. Pessoas que a gente não sabe. Quando não sabe o WhatsApp, né, você tem que colocar para outras pessoas para poder chegar até lá. Mas, que é isso aqui, rapaz? Parabéns ao doutor Adeus pelo quadro tão informativo e inspirativo. Eu não sei quem é você. Maravilha, obrigado. É uma satisfação poder ajudar a gente. Estamos juntos aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar por aqui, porque quando não é salvo, aí você tem que jogar para outro para poder não estar toda hora colocando. Alô? Aí você liga e não fala nada. Por que pode ser isso? O marido não dorme à noite, fica a noite todinha acordado. Ih, o sistema é grave, né, doutor? Como é o homem não dorme? Diz que ele não dorme, fica a noite toda acordado. Senhora, isso é um quadro de insônia e tem que ser investigado. Toda insônia tem uma causa, tá? Toda insônia tem uma causa. Aí vem as causas mais comuns de insônia, vem a questão do estresse. O indivíduo, ele não consegue descansar, ele não consegue repousar. E aí isso vai comprometer ainda mais isso piora cada vez mais a questão do sono. Então, para dormir, você tem que deixar as preocupações num papel e não na cabeça, tá? Escreve lá o que é que você tem de preocupação e larga lá. Aí amanhã, no outro dia, você resolve. Alguém botou alguma coisa aqui? Porque quando meu marido bebe, ele fica encruado. Doutor, esse negócio de encruamento aí... Uau, olha a pergunta da ouvinte. Doutor, quando meu marido bebe... Isso. Quando o indivíduo bebe, ele fica encruado. É por isso que eu falo a questão do álcool. O álcool está levando cada vez mais as pessoas a ter disfunção erétil. Porque o indivíduo bebe achando que vai melhorar a performance dele. Ele diz assim, eu preciso beber para perder a minha timidez. Só que o limiar de beber e ficar embriagado, ele perde durante o processo e depois ele fica broxa. Então, sujeito, a bebida não vai lhe fazer mais homem ou menos homem, tá? O que faz você ser um bom homem é a sua qualidade de admirar uma mulher. Bom dia. Pergunta para o doutor Valnei se quem tem problema de pressão, se pode chupar tangerina. Eu dou risada, viu? Maravilha, pode sim, senhora. Você me deixa, liga, Rony Matos, rapaz, eu vou te contar, viu? Tem hora que dá risada. Rony, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Regional. Ademar não falou hoje. Deve estar dormindo, preguiçoso. Minha esposa, às vezes, ela passa a noite acordada, não dorme direito. Isso aí pode ser o quê? Sabendo que a gente coisa bem à noite. Mas não dorme. Pode ser relacionado ao quê? Bom dia. Aonde isso é? Primeiro saber se isso é uma verdade. Depois a gente tratar. Eu não acredito muito nessa conversa de Rony Matos, não, viu, doutor? Se for uma verdade, porque assim, se ela está ainda acordada, porque assim, o ideal, que é comum, depois de uma noite boa, uma boa namorada, você dá uma relaxada. Então, eu acho que a coisada não tá legal. E isso não está tendo um efeito positivo. Ou seja, não está fazendo o SS, que é o sexo selvagem, direito. Então você deve procurar artifícios para melhorar isso. Porque a mulher, depois de uma noite, uma boa namorada, ela dá um soninho, né? É verdade. O doutor, aqui, o Cinenato está dizendo aqui, depois da fala dessa mulher, vai aumentar o número de alcoólatras. Olha só, aqui eu gostei uma pergunta que me fizeram aqui. Doutor, uma médica passou oxandrolona, o que é que o senhor acha? A oxandrolona diminui o libido, tá? Wilson até mandou para mim aqui, mas deixa eu ver aqui. Gostei do coisar. O quê? Sabendo que a gente coisa bem à noite. Mas não dorme. Pode ser relacionado ao quê? Aí negócio... Primeiro saber se é uma verdade, né? Que coisa é essa aí? Aí complicou, né, rapaz? Primeiro saber se isso é uma verdade. Bom dia, doutor Valnei. Então quer dizer que o repórter de exclusão está ativo, a propaganda enganosa, né, doutor Valnei?
Amém. Então, olha... Edilson da Santa mandou para mim para lhe perguntar. O que é isso aí, mano? Ele disse que é um produto aí que ele toma, sei lá. Não sei nem que produto é esse aqui, ó. O que é no meio? Ixi, cuidado para não infartar. Ainda tem até o preço, frete, tudo. Esse remédio. Eu não digo nem que nome de remédio é esse. Esse povo compra cada coisa boa. Ah, o curcumim. O curcumim é muito bom, mas não é por conta da ereção, não, tá? O curcumim é bom como anti-inflamatório. Muito bom, o curcumim. É para uma inflamação. Olha isso, o curcumim. Meus queridos, vamos às nossas perguntas. Faltam 5 minutinhos. Eu ainda tenho algum tempo para responder algumas perguntitas. Alguém quer saber como melhorar o libido? Tem. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Silenado, você botava esse Silenado é uma figura, viu, velho? É pergunta do rapaz. O rapaz lá, não tô nem a pergunta do rapaz aqui, você não respondeu. Aí, doutor, tá com medo de morrer aí. Ah, tá. O amigo perguntou aqui, doutor, quem tem pressão alta pode tomar o azulzinho? Não, se tomar pode infartar? Ah, se tomar pode infartar? Amigo, depende do seu quadro, tá? A grande contraindicação dos pacientes usarem o azulzinho, aliás, não sei se vocês sabem por que é azulzinho, porque o remédio, o comprimido é da cor azul. Isso é uma pergunta, às vezes, que me fizeram. A resposta é a seguinte, é porque quando o homem toma, ele vê o céu. E aí, isso ele botou azulzinho justamente por isso. Só que é o seguinte, se você pode passar do céu e ir para a eternidade. E aí vem o detalhe, porque se você usa algum remédio que aumente, ou seja, faça vasodilatação, você tem algum comprometimento já. Doutor, eu fiz o cateterismo, eu tenho veia entupida, eu posso ter que cuidar disso e tomar cuidado? Sim, muito cuidado, porque você pode infartar, porque você vai diminuir o fluxo de sangue na artéria coronária e isso fazer você levar um infarto. Então, antes de você usar algum remédio desse, algum aditivo sexual, você deve procurar um médico cardiologista para ele fazer alguns exames em você. Inclusive, acho que deve ser feito um teste ergométrico para lhe dar uma segurança que você pode usar. E outro detalhe pequeno, você deve usar isso com sua esposa e sua companheira, porque se você usar fora do casamento, vai dar problema. Doutor Vanei, ela tem 29 anos, ó, ela, não sei, aqui tem um perfil de uma mulher, e não tenho vontade de namorar, não tenho prazer na hora do sexo. Não sei se é uma mulher. Olha, uma jovem que não tem prazer sexual, eu falei aqui mais cedo, pode estar usando um anticoncepcional, isso realmente dá. E outra coisa, pode ser que ela não tenha interesse em você, amigo ou amiga. Você tem que ver se primeiro isso, né? Doutor Vonei, se masturbar antes do sexo ajuda a gozar depois da mulher e a demorar mais do sexo? Ao contrário. Eu acho que a pergunta foi... Você tá na risada de quê, rapaz? A pergunta foi feita ao contrário. Se o homem, se masturbar antes da mulher, não entendi, não. Tá vendo aqui, ó. Talvez você entenda melhor que você é médico. Não. A demorar mais do sexo? A demorar. Não tem relação. Para a mulher, sim, você pode fazer aquela questão de você, a preliminar. Aí sim, você ajuda... No quadro da mulher, ela tem uma boa relação. Mas no homem, não. Não tem relação. Não, a ruda resolve. Porque o pior é olhar de feiura e inveja. Só faltou sal grosso. Pra mim fazer aqui. Algo mais? Tem Vamos aqui, lá. Deixa eu ver aqui. Segura aí, vai botar em qualquer lugar aí, vai. Um bicho pra feder esse arruda, viu, macho? Rapaz. Isso aí é arruda macho. Tem arruda fêmea, arruda macho. Deixa eu ver aqui. Selenaldo. Doutor, aqui, eu queria saber por que meu namorado, ele... Olha a pergunta dessa ouvinte aqui. Doutor, eu queria saber por que meu namorado tem mania de tomar alguma coisa. Tomadreia, deve ser, né? Achando que vai ficar bem, mas no final das contas é uma decepção. É a questão do alcoolismo. O sujeito bebe achando que vai melhorar a performance, que na realidade ele brocha. E aí sempre vem aquela resposta, nunca aconteceu isso comigo, né? Sempre vem aquilo do homem dizer, é a primeira vez que acontece. Mas não é, cidadão, é a cachaça. A mulher está dizendo, não é minha mulher, doutor Vonei é sexólogo. Não, eu não sou sexólogo, eu sou um sujeito que me preocupa com a vida humana. E sexo faz parte da vida humana. Muito bem, doutor. Muito bem, deixa eu ver aqui. Se a mulher dormindo de touca e de hobby,
Isso não faz o homem ficar 6,5, até mesmo uma roupa inadequada. Sem dúvida, cidadão. Olha a pergunta desse ser humano. Adorei. Milton Borges, oficial de justiça. Milton, isso. Cidadão, alô você mulher. A mulher vai pra cama, gente. A mulher não pode ir de bob. E nem que ir com camisa de político. Geralmente vai dormir com aquela camisa do político e geralmente às vezes você tem raiva daquele político e aí você olha assim e você diz, não, hoje não vai ter SS. Então, quando vai ter um SS, você já tem que estar preparando o campo, preparando o terreno, tá? Para acontecer tudo bem, para acontecer tudo da forma maravilhosa. Mas se o sujeito chega em casa, aí a mulher tem que usar uma roupa íntima, bonita, o homem também, tá? Evitar usar cueca furada, essas coisas que não tem necessidade. Você pode estar mudando o seu guarda-roupa íntimo e favorecendo ainda mais a sua vida sexual. Se ela não tá legal, é porque você tem que melhorar a forma como você lidar com a sua relação, homem e mulher. Bom dia, Ferraz. Bom dia, doutor. Ô, Ferraz, a mulher do amigo meu aqui, ela tem uma libido tão grande, mas tão grande, que ela deu pro vizinho e engravidou dele. É o famoso quem não dá assistência abre concorrência, perde a preferência. Como é, doutor? Não, peraí, você agora virou poetista, foi? E aí, isso complica, né? Então, por isso que eu falo, admire mais sua mulher a cada dia. Admire mais sua mulher. Não existe vácuo de poder. Se tu não manda, alguém vai chegar lá e mandar. Então, dê bom dia a ela. Meu amor, eu te amo. Olha que legal. Acorda de manhã já dando esse bom dia. E você sabe que de noite você vai poder ter um SS saudável. Ok? Bom dia. Eu quero saber o seguinte. Tem horário para fazer sexo? Porque eu adoro fazer sexo logo de manhã, ou se não, no começo da noite. Olha, existe horário de prediletos, cada um tem, né? Tem uns que acordam, o homem geralmente acorda de manhã e pode, olha, tá pronto. A mulher às vezes não, a mulher gosta às vezes de noite, depende, varia de cada um. Só não vale aproveitar o famoso tesão do mijo, né, e dizer que tá pronto. Isso é verdade aqui, viu? E achar que tá pronto, né? Você tem que saber. Às vezes muito homem hoje nem isso tem mais. Esse é um problema sério, viu? Inclusive, eu vou dizer, se você, homem, não tá de manhã, amanhece com ereção, a gente chama assim, ereção diurna, cuidado, sua testosterona tá baixa, hein? Aí esse vídeo aí, já tá acordando, tá mandando, viu? Que vídeo, já? Você não mandou nada aqui, só mandou um áudio. Já do acordeon. É tanta coisa. Meus queridos, eu quero agradecer a todos. Eu vou despedir aqui do pessoal do Instagram. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, tá? Deus abençoe, um excelente dia. Admire o seu parceiro, sua parceira. Diga a ela agora de manhã, olha, eu ouvi lá o Dr. Vonei e realmente eu te amo. Você é a pessoa da minha vida. E aí você vai ver que bons frutos vão surgir no seu relacionamento, tá? Coloca Deus no seu relacionamento que tudo vai transcorrer da melhor forma possível. Um grande abraço e Deus abençoe o seu dia. Diga.